O meu nome completo é Alcides Pereira Maia. 16/1/42. Mas isso não me assusta, os 80 não me assusta, que eu quis sempre fazer muitos anos, quis sempre ser velho. Não é? E quero ser mais velho ainda. Claro. Eu nasci aqui nesta casa, aqui na aldeia de Torres. Porque era aqui que viviam os seus pais? Sim. Era nesta casa que os meus pais viviam, e eram agricultores, trabalhavam no campo e viviam do campo. Cultivavam naquela altura, nesses anos seguintes, cultivavam, aqui predomina muita vinha, cultivavam vinho e milho, batata, tudo. Aqui na bairrada produz-se tudo. Um pouco. Vendiam-nos? O vinho nessa altura era fabricado nas adegas particulares, dos labradores, umas maiores, outras mais pequenas, consoante a produção, seriam as adegas, não é? E fabricavam o vinho em tanques, balseiras, etc. Depois eram cozidos, eram fervidos ou em cubas. Nessa altura poucas cubas se usavam, eram mais tonéis. Nos tonéis, cada adega tinha 4, 5, 2, 3, 4, 5 tonéis, conforme a produção, a área da produção, e depois vendiam um tonel de vinho e compravam um fato ao filho, aos rapazes e às raparigas. Daqui depois vinha a Páscoa e vendia outro tonel de vinho, e estavam sempre a refrescar a carteira. É uma casa onde havia agricultura, tinha que haver gados, porcos, criação de gado. Não havia tratores naqueles nos anos 60, poucos tratores havia. Era tudo gado bovino que faziam, que labravam as terras, que preparavam. Roçava-se matos nos pinhais, por isso é que não havia incêndios. Porque os matos naquela altura eram todos consumidos na agricultura. Havia gados, tinha que se fazer as camas ao gado com os matos, e depois os trumos eram fertilizantes para as terras. E por isso roçava-se muito, os matos roçava-se por esses pinhais, não havia matos velhos. A casa normalmente nós tínhamos 3 quartos lá dentro e tínhamos aqui um quarto que era para a malta nova. Quando chegava mais tarde não incomodava quem estava a dormir, não é? Íamos nos pincas dos pés, lá pôr a roupita no guarda-fatos, ou nisto, naquilo. Tínhamos os guarda-fatos e depois dormíamos aqui fora. Tínhamos aqui uma cama, até algum tempo chegou a ser 2 no quarto, uma de cada lado. E a malta nova, eu e os meus irmãos dormíamos aí. Tinha cozinha, sala e uma lareira que funcionava à noite. Como não havia televisão, eu fazia os trabalhos escolares na primeira, segunda, terceira classe, porque só andei 4 anos na escola, na primária. Exame de admissão ou não? Não, foram 4 anos, fiz a 4ª classe e saí. Era necessário para tocar o boi naquele tempo. Pois. Naquele tempo as terras eram lavradas com os bois, eu virava os bois e tal. Depois, no verão, tínhamos ainda outra tarefa, também não menos importante, que era, não havia motores da rega e tínhamos que andar à volta do engenho a tocar o boi. Para fazer os trabalhos de casa à luz de... À luz. Naquela altura, eu sempre me lembro de haver luz elétrica. Eu sempre me lembro, desde que nasci, de ter em casa luz elétrica. Não era assim uma casa assim tão... Vivia-se confortável. Apesar daquele... Vivia-se confortável para aquele tempo. E então queimava-se lenha na lareira, a lareira já eram umas lareiras grandes, cozinhávamos aos porcos. A minha falecida mãe é uma panela de ferro grande, que punham por lá, quando era, hortaliças lá para dentro, e cozinhava a panela, fervia e tal, e havia sempre brasido. O brasido era tal, quando íamos depois, tudo se preparava para ir cada um para os seus ninhos. Havia um brasido tão grande que o meu pai e a minha mãe costumavam tirar essas brasas para uma outra panela que estava até lá debaixo de um banco.
que era, tirava essas brasas para a panela, punha-lhe a tampa, o braseiro morria logo. E essas brasas eram necessárias porque quando vinha o alfaiate para casa fazer um fato, fazer isto, os ferros não eram elétricos, os alfaiates não tinham ferros elétricos, eram ferros de brasido com brasas. O alfaiate, não era só um, eram diversos. Naquele tempo não havia, trabalhavam em casa, mas também vinham à casa das pessoas. Comprava-se a fazenda e eles vinham, por exemplo, um fato, quero fazer um fato, falava ao alfaiate, ele vinha à casa fazer o fato. E então essas brasas eram usadas para esses ferros, porque não havia eletricidade. Quer dizer, e à noite estávamos confortáveis, porque ao contrário que muita gente pensa, não havia aquecimento, não, mas havia uma lareira que aquecia a casa. A minha escola, como é que eu devo dizer? Aqui no lugar ao lado, aqui Poltena. Mas era uma escola que tinham, por exemplo, tinha a terceira e a quarta classe, eram duas salas separadas, uma para as raparigas, outras para os rapazes. Na dos rapazes e nas raparigas também lecionavam a primeira, a segunda, a terceira e a quarta classe e admissão. Classes essas que tinham para aí sempre algo perto de 20 alunos, 15, 20 alunos cada classe. Eram sempre 40 e tal ou 50 alunos dentro da sala. Só que esses 40 alunos, aquilo funcionava melhor com 40 alunos do que suponho eu numa escola 2 com 5. Havia um respeito enorme e a professora morava ao lado, a moradia dela era ao lado, e quando ia à casa era um barulho dentro, mas assim que a avistássemos estavam garotos de sentinela, assim que a professora se aproximava, aquilo, se passasse uma mosca ouvia-se. Ia a pé para a escola como todos iam, a pé. Então era aqui a 1 quilómetro, a 1 quilómetro, mas íamos. E mais ainda, naquele tempo não havia quispos, samarras, não havia para o menino, não havia aquecimento para o menino. O menino ia para a escola, quer fosse inverno, quer fosse verão, ia para a escola, mas era óbito naquele tempo, era de calção, com alça, tal, um calçãozito, e a carne das pernitas parecia pele de galinha, Então, quando chovia um saco de adubo, daqueles de 100 quilos, um saco para a cabeça, e descalço. Vínhamos almoçar a casa. Isso não era complicado na medida em que havia muita segurança, não é como agora. A senhora porque agora tem uma criança, tem que ir levar à escola, ir lá buscar e tal. Naquele tempo não. Naquele tempo íamos de pé, vinhamos de pé almoçar a casa, almoçávamos e toca dar a sola outra vez para lá. Fez a quarta classe e toca tocar o boi e nas lides do campo aproveitaram o meu tempinho todo. Eu fui sempre agricultor o tempo inteiro. Que emigrou? Emigrei, tive 4 anos em França. Fiz a tropa e fui para a França 4 anos. Então, fiz a tropa no R2 de Abrantes, Regimento de Infantaria 2 de Abrantes. Olha, foi lá que eu aprendi a ser malandro. A partir daí nunca gostei muito de canga. Fui lá porque, pronto, tive muita sorte na tropa e olha, eu fui para a tropa em 63 e tinha arrebentado a guerra em Angola em 61. E em 63 era o ano das rendições. E aquilo, escapei, foi uma agulha no palheiro. Nunca cheguei e safavam-se naquela altura de ir lá fora, quem se casasse antes do alistamento, ou tivesse irmãos lá, lá na guerra, em Angola. Eu felizmente nada disso não me aconteceu, nem tinha irmãos no ultramar, nem era casado. Mas escapei na mesma. Na tropa estive lá uns 27 meses, coisa assim, ali no quartel. E depois deram-me uma especialidade que era aquilo que eu mais gostava, fui correnteiro. E era impedido dos correnteiros, não fazia mais nada, não me engatavam para fazer mais nada. Depois desse tempo todo passei à disponibilidade e vim para casa.
e passado uns meses então fui para a França, só lá estive 4 anos. Foi assalto? Assalto, como era, naquele tempo era só. Era 7 dias a monte, por aí fora. Nós só andávamos de noite, de dia estávamos a descansar, agachadinhos, paradinhos ali. De noite é que vamos embora. Era um bocadinho complicado. Quer dizer, complicado não era. Era complicado para pessoas idosas. Para pessoas da minha idade, aquilo Que idade é que tinha quando foi para a França? Tinha, era 24 anos, 7 dias. Mas que é daqui de Torres até a Espanha? Sim. Não, até mais fácil. Fomos algum tempo fomos de carro, mas isso era normal. Era uma viagem normal, aquela era uma viagem normal como ir a Coimbra e vir a 7.500 escudos, 7.500. Era muito dinheiro, não era? Para aquele tempo já era. Também não era assim uma gordura, mas normalmente as pessoas que foram mais cedo foram pessoas cujas vidas aqui não tinham não havia grande esperança, grandes anseios, porque pessoas que tinham vidas mais modestas foram os primeiros a arrancarem. Eu, em França, só tive um patrão. Cheguei lá e arranjaram-me trabalho passado 4 ou 5 dias na Citroën e sempre trabalhei na fábrica de Citroën. Vim-me embora porque foi complicado. Foi complicado e não devia ter vindo embora, mas eu tocava saxofone. Eu sempre fui muito apaixonado pela música. E eu ainda estive na tropa mais de um ano, ou aliás, todo o tempo que estive na tropa, estava sempre a ser alertado quando é que vinha, quando é que não vinha, por um conjunto que eu toquei, que eu fiz parte. E aconteceu uma vez que eu vim de licença registada. Pensando que não voltasse, integrei-me no conjunto. Passado, em vésperas de irmos fazer, de eu ir fazer o meu primeiro serviço com eles, em vésperas, 2 ou 3 dias antes, ou 4, recebo um postal, porque naquele tempo não havia telefone, não havia nada. Recebo um postal que dizia assim: terá que se apresentar urgentemente nesta unidade. Caso não se apresente urgentemente, ficará sujeito às penalidades que lhe serão impostas. E eu lembro-me assim: já estou lixado, vou para o ultramar. Queres ver que eu vou para o ultramar? Havia a guerra no ultramar e eu com 20 meses de tropa, ou assim já. E então eu vinha da licença registada. Normalmente quem vem de licença registada já não volta, já passou à disponibilidade, não volta para lá. E então fui chamado e andei lá, ainda lá estive mais meio ano. E deixou o conjunto, eles puseram outro no meu lugar, e quando é que vem? E então eu passei à disponibilidade, eles tinham um senhor lá da terra, estavam servidos, eu fui para a França, passado 4 anos vou a uma festa aqui próximo, no dia ou no outro dia que cheguei, e esse senhor, o diretor lá do conjunto desce abaixo e diz: nós precisamos de si, tal, e tenho que vir. Eu estou em França, vim um mês de férias, mas você tem que vir, vai deixar lá a França. E o maluco foi na conversa deles e pronto. Eu logo à noite e tal, ou amanhã já lá vou lá à sua casa entregar-lhe a pasta das músicas para você ver isso, passar os olhos. E assim foi, entregou-me a pasta, passado 15 dias estava a fazer os trabalhos com ele. Fui lá no dia 1 de novembro, no dia 1º de novembro a França buscar os meus afetos todos. E terminou assim a França, quando eu estava lá, um passarinho. Pronto, então o dinheiro que ganhava com o conjunto dava para as suas despesas? Pois dava, perfeitamente. Então, eu também trabalhava aqui com os meus pais, não é?
Os meus pais comia e dormia e estava aqui, eles que era o suporte da malta toda aqui. Voltou a trabalhar na agricultura e tocava saxofone, mas estava a dizer que só foi durante 2 anos até depois. 2 anos. Depois casei-me e fiz a minha vida, com 30 anos. Então e a sua esposa era daqui também? Era daqui próximo, num lugar aqui encostado. Então ficaram a viver aqui em Torres? Fiz casas ali embaixo, ali em Torres. Já fiz 50 anos de casado. E quando fiz os 50 anos de casado, a minha falecida sogra, então vocês não festejam os 50 anos de casado? E eu disse-lhe para ela, olha, eu festejava, era aos 30 de solteiro. Começámos a fazer a nossa vida, pouco a pouco. Mas trabalhavam na agricultura? Pois, sim. Sim. Tinha terrenos próprios? Sim, sim. Ou eram da família? Era da família, próprios, arrendados e tal. Depois, depois tive uma vacaria, umas 30 só, a nível familiar só. Os filhos vieram e foram estudar e tal, aguentei aquilo. Quando vi que estava tudo normalizado, mandei as vacas, dei dinheiro para elas irem comer fora e pronto, voltaram mais. Mandei o leite tinha ordenha, tinha leite, tinha tudo. Só tinha ordenha mecânica? Sim. Já era uma... Não, isso foi já há uns anos. Também fazia vinho, não? Também, era tudo junto. Ultimamente eu conseguia conciliar as coisas todas, mas porque um tipo enquanto é novo, nunca se cansa, não é? Mas ultimamente já era mais só vacas, já deixei... Era produção de leite? Sim. Tocava Isso foi... E aí as festas todas? Sim, não, mas aquilo era aqui não faziam, aquilo que era mais para trás dos montes e para longe, era um grupo muito conhecido aqui na zona e na zona e nem só na zona. O Trubiscal, que fica aí a 15 km daqui, Trubiscal, 14, 15 km, chegou a ter 4 orquestras nessa altura, que eram os Perus, os Pavões, o Central de Trubiscal e o Ferreira Júnior. Até como é que se chamava a sua? Era o Feira-Oz, Mama Rosa. As festas aqui eram sempre muito animadas. A festa aqui é no segundo domingo, ainda hoje se realiza a festa aqui no segundo domingo a seguir à Páscoa. E como é no início do ano festivo, até era mais fácil. Normalmente vinha a música dos Cobões, uma povoação aqui próxima, tem uma grande banda, uma música, e eles até se limitavam a ouvir mais barato. Eu sei isto porque o meu pai foi mordomo naquele tempo, e eles limitavam-se a vir aqui a Torres tocar mais barato, porque como era no início do ano, faziam alguns contratos para outras povoações aqui enquanto atual. Também foi mordomo alguma vez? Fui uma vez e mais nada disso chegou. Então o meu pai aconteceu o mesmo a ele que aconteceu a mim e aos outros, pronto. Como é que dizer? E então, como eu estava a dizer, as festas eram aqui muito concorridas, até que um dia era tão divertida que eu ainda recordo-me do seguinte: um dia a banda estava a tocar, a música estava a tocar. O largo é pequeno que eu nem sei, se pegassem na capela, para colocar lá, ela não cabia lá, se calhar, no largo. E nesse largo, era a banda de música a tocar, fez uma circunferência, estavam a tocar, e como era muita gente e o largo era pequeno, a malta estava encostada uns aos outros, não é? Lá uma roleta que tinha uma rondanazita e tinha uns pregos e aquilo era de rebuçados. Calhava 10, 15, 5, 7, 8, 20, 30, 40 rebuçados, conforme. Era como a roda idêntica à roda do preço certo. Tem 9, tem 15, tem 20, tem 40, tem 60. E o homem estava ali a fazer o negócio e como a festa no Pascoela, o segundo domingo depois da Páscoa, era tradição venderem bolos lá numa borda, encostado a uma
casa, com açafaites, com canastas, os bolos. Quem não tinha necessidade de dar aos afilhados, aos seus, a quem entendesse, ia lá e não tinha comprava ali. Houve um senhor fazer um foguete com uma cabeça, parecia um nabo, uma cabeça, um foguete valente. E aquilo despertou a atenção de quem estava no arraial, um foguete, uma coisa tão grande. Não é? E ele com uma corda a arder e com uma... Mas esse foguete já foi encomendado, mas sem bombas, não trazia bombas. Até que o foguete e o recinto cheio de gente procurou aquela altura. Até que o foguete começa a... E ele fez que estava para cair e joga o foguete por cima da malta. O foguete no meio da malta, com as fagulhas todas, o rastilho a arder, ninguém sabia se ele rebentava ou se não. E a malta fugiu, todas a fugir, e os músicos e tal, foi a reversa do maneta, andou para o ar. Era de tradição essas brincadeiras aqui sempre em Torres, na festa. Os pratos típicos naquele tempo, não havia estas coisas de detalhes disto e daquilo como há agora, de intermarchés, de ir comprar carne aqui e ali. Naquele tempo vinha um rebanho à sexta-feira, ou um ou dois, conforme às vezes há dois que têm o mesmo negócio, e ele traz um rebanho de 40, 50 animais, cabras, ovelhas, hein? Vinha na sexta-feira e nós chegávamos lá e escolhíamos olha, eu quero esta res, e no sábado vinha o matador e matava e tal. Ou então havia um senhor, havia uns dois tipos que tinham os animais aí e matavam ali e ia-se lá buscar 10 quilos, 5 quilos. E matavam à vossa frente para saber se era o que tínhamos escolhido? Era. As festas eram muito baseadas no cozido à portuguesa. Também metiam chanfana, depois a chanfana entrava sempre. Mas era muito o cozido, e o leitão. Então, o leitão ou era de casa ou era do vizinho, tinha ali uma ninhada e despensas muito, pagava e tal, e eram assados em casa. Havia fornos, todas essas casas tinham fornos de lenha, de cozer a broca, assava-se o leitão e era leitão. E o cozido à portuguesa. Não era doce disto, nem era pão e vinho e mais nada. É festa anual, pronto, não fazem mais nenhuma, só fazem aquela. Não, às vezes podia ser de algum santo. Não, mas a padroeira é a senhora do tempero, o tempero que é dado ao leitão. Aqui toda a gente sabe assar leitões aqui. Se for ali àquela casa e à outra, o truque não é mais nenhum, porque eles fora daqui, nós olhamos para o leitão e ele tem boa cor, tem bom aspecto, só não tem o paladar, mas tem tudo. Mas isso vai do tempero. E também irá, quanto a mim, também da alimentação. Sempre fui feliz. Os filhos ainda vivem cá, não? Vivem aqui todos na zona. É diferente, mas é diferente aqui, é diferente em todo lado. Até é diferente em todo lado. Porque antigamente havia malta, havia rapaziada da minha idade, com 20, 14, 15, 18, 20 anos, eram 2 nesta casa, 3 naquela, e as casas todas habitadas. Era filhos com pais e avós e tudo, havia muita gente. Hoje os pais deram tudo, fizeram tudo aos filhos, deram-lhe a escolaridade. Hoje, e depois uns são professores, outros médicos, outros tiraram os seus cursos e foram para os grandes meios. Por isso é que as aldeias, em virtude disso, é que as aldeias são desertificadas. Estes pequenos meios são desvalorizados por muita gente citadina que pensa que isto aqui que é uma tristeza, que é uma pena, e não é. Tem as pessoas. Podem disponibilizar mais do seu tempo para receber A, B ou C, coisa que em Lisboa, aqui já foi melhor, porque
enquanto antigamente era um meio totalmente rural, mas e agrícola, não é? E as pessoas trabalhavam para si, trabalham para elas, não se importavam de perder 1 hora ou 2 a falar com este e com aquele, não é? Hoje já está tudo mais, já é mais, está tudo empregado, está tudo nos seus empregos, a agricultura também também está para a hora da morte. O que é que dá? Antigamente tudo dava. Olha, semeavam abóboras, davam as abóboras aos porcos, aproveitavam os pebidos e andava aí um senhor a comprar pebidos, punham-nos aí ao sol num saco, secavam-nos, faziam dinheiro em pebidos. Até em peles de coelho faziam dinheiro, eu lembro-me. Matavam coelhos, secavam as peles, vendiam as peles de coelho. Hoje não estou a dizer nada. E depois o dinheiro entrava e não saía. O dinheiro naquele tempo era pouco, mas entrava e não saía, porque não tinham carros, não gastavam gasolina, nem seguros, nem tinham telemóveis, nem gastavam luz na televisão, não gastavam nada. Falou aí que vinham vender as peles dos coelhos e demais. Como é que era? Vinham aí vender? Então passavam aí, tipo, olha... caçadores? Não, havia um senhor a vender peles coelhos, mas nós fazíamos criação desses animais e para a alimentação diária, ou não digo diária, digo, quando fosse preciso, matavam-se um coelho. Depois nauravam as peles e depois vendiam, faziam dinheiro em tudo. Eu digo-lhe que aqui em casa, chegaram aqui em casa, vendia 4, 2, 6 pessoas, ou 7, que lá tinham 5 ou 6 na outra, a seguir cada casa, todas as casas eram habitadas. E alguns com 5, 6 e 7 filhos. Uma fornada de broa não dava para uma semana. Toda a gente cozia a broa, aí tinha fornos, pronto, os fornos de cozer a broa. Toda a gente cozia a broa. Agora é quase o padeiro. E já tem-se aqui muito sozinhos ou nem por isso? Não, porque isto são meios rurais, mas as populações são muito ligadas. Se for a ver, nós andamos... 500 metros, 300, temos ali o lugar da Poltena. Depois tem lugares ligados que só a estrada é que os divide. Para ali é um, para aqui é outro. E é tudo assim. A população aqui é espessa. Está tudo muito próximo uns dos outros. A farmácia é aqui perto também? Sim, estamos aqui ali em Vilarim, tem 2. Pronto, já houve aqui uma também na Poltena, passou para Vilarinho, mas temos tudo aqui em volta, temos tudo. Padarias e pão quente e tudo, não falta aqui nada. O 25 de Abril? Não me lembro, mas... Não chegou a ir à guerra colonial? Não fui à guerra colonial. Tive um irmão que foi o mais novo que foi. O outro também escapou, não sei porquê, também escapou. Mas sofreram muito quando ele estava lá? Pois era aquele temor que não saía de nós, não saía dentro de nós, pois estavam expostos como os outros. O 25 de Abril, eu, ao contrário de muitos que mais novos do que eu, que falam do 25 de Abril aí com uma certeza e com uma sabedoria, que ainda estavam não sei aonde, na barriga da mãe, mas não sei aonde, e falam do 25 de Abril como que estivessem presentes, e às vezes até é uma ignorância aquilo que eles dizem. Porque o 25 de Abril eu vivi-o, mas na minha vida não andei metido nisso, não sou político, não andei metido nisso. Isso aqui continua na mesma como era antes do 25 de Abril, continua na mesma. Continua o 25 de Abril aqui, não veio, o que é que veio? Não veio mudar nada. Ficou diferente, por exemplo, como nós sabemos, em termos de política e de Estado, e de governos e tal, e de leis e tal, isso mudou tudo, não é? Isso toda a gente sabe que mudou. Olha, para melhor, felizmente. Na televisão não havia na aldeia. Inicialmente a televisão veio para as zonas, para os comércios. Era o café de tal e o café de tal. Se havia 2 cafés na aldeia, ambos tinham televisão. Se havia só um, era só um. E as pessoas iam lá verem. Não, compravam naquela altura,
compravam, ou tomavam um café, ou tomavam, compravam, se levava garotos, 10 tostões rebroçados, e a senhora com a saca dava-lhe os reboceiros. Fazia ali um negócio com a televisão à noite, porque em casa não havia televisão. Eu até me lembro de uma senhora velhota que estava aqui, eu fui para o café ver a televisão e estava a dar as corridas da volta a Portugal. E a televisão estava assim, alta, na parede. E eu estava de pé a olhar para a televisão e ela estava ao meu lado. E nisto, o pelotão das corridas foram focadas, filmadas de frente, e os corredores vinham a vir de frente, parece que... E ela estava ao pé da televisão e ela começou, correia, eles vêm aqui por cima. E ela arredou-se com receio. A preto e branco. Eu tinha rádio em casa, ouviu muitas... Tinha, mas não tinha tempo para estar a ver rádio, não tinha tempo. Eu andava, era viajante, andava de noite e de dia. Olha, um dia, estou aqui, se não estivesse aqui, se calhar estava no outro lado, mas não... Ainda trabalha? Faço qualquer coisa, e pensando, venho embora. Não estou disposto a estar ali sentado num sofá a olhar para a televisão e eles repetirem aquilo 30 vezes, a mesma coisa, e mudo de canal e levo com o mesmo, e mudo para o outro e está na mesma coisa, e vou embora. E não vou estar ali no sofá, uma pessoa tem que mover-se, tem que andar. Ainda cultivam as coisas para casa, para batatas? Não, isso batatas é só para comer. Sim, para casa sim, para consumo sim. Tenho lá um quintalito e é mais trabalho da minha esposa, da minha mulher. Ela é que trata disso. Ela do quintal? Sim, eu ando mais, trato mais dos kiwis, disto e daquilo e tal, e queria lá umas galinhitas e tal. E os kiwis vende? Vendo, para a Kiwicup, Oliveira do Bairro. Um tipo hoje vai para o trabalho, veste, se está frio, se está dado, veste um quispo, agasalha-se, um carapuço, vai andar no campo, estou a referir ao trabalho de campo. Vai bem calçado, enfia umas luvas, se puder trabalhar com elas, se não puder andar sem elas. Em casa, as casas têm outro conforto. Antigamente, mas antigamente o pouco que tinham, sentiam-se felizes porque a malta vivia vivia mais em comunidade e sentiam-se mais realizados, mais felizes. Eram pobres, mas eram uns pobres felizes. Tanto que havia muito mais festas do que há hoje para a rua, havia mais divertimentos, pronto. Hoje a malta nova, eu olho para eles e até tenho pena deles, porque eu da idade deles andávamos em grupo quer dizer, ia para cá, conversava em casa deste, ia para a casa daquele, trocávamos tempo até na agricultura a trabalhar, e quando íamos para festas do trabalho, íamos 4, 5 ou 6 ou 7, eu tenho saudades desse tempo. E não venham cá com o 25 de Abril, que não se podia falar, porque isso é tudo uma treta, não podiam falar aqueles que falavam, os revolucionários de agora, que deviam estar nas prisões e andam cá fora. Mas como estamos em ditadura, eles não nos podem prender, andam cá fora. Ao contrário das cidades que não se conhecem uns aos outros, aqui se vinham sem família, arranjavam família aí de caminho. Porque os vizinhos acolhiam-nos e ajudavam-nos no que fosse necessário. Iam visitar a Lagoa de Torres, lá a Fonte da Cuba e outras coisas.